Olá, sou Nilda Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje nós estamos aqui para falar para as puérperas sobre o engurgitamento mamário. O engurgitamento mamário ele vai se dar em duas condições aí. Logo nos primeiros dias pós-nascimento desse bebê, nós vamos ter aí a apojadura, o que chamamos de apojadura, que é essa descarga maior do leite entre 24, 48 ou 72 horas. Terceiro até o quinto dia vai ser observada aí uma descarga maior, mais intensa dessa descida do leite. Claro, algumas mulheres vão ter essa condição um pouquinho mais para frente, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Então a gente geralmente também recomenda, não entrar em estresse pelo fato de, eu não tenho leite, E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Quanto ao volume, a maioria das mulheres ficam preocupadas em relação a essa quantidade. Lembrando que a capacidade gástrica do recém-nascido aí no primeiro dia de vida é entre 5 a 7 ml. E na medida em que esse bebê suga, mais leite produz. Quanto mais favorável, quanto mais cedo for essa ida do bebê para o peito, principalmente na primeira hora de nascido, clinicamente bem, mãe e bebê já ir aí fazer o contato pele a pele para que esse bebê tenha um contato mais cedo com a própria mama. Isso favorece muito o alinhamento dessa mamada de forma adequada, os parâmetros dentro do manejo clínico aí da amamentação vai ser bastante favorável se essa mãe e esse bebê têm essa possibilidade desse encontro nessa primeira hora pós-nascimento. Lembrando que pode ser postergado todo e qualquer cuidado, se clinicamente bem os dois, a mãe e bebê. A vacina, a pesagem, o banho já não é recomendado, mas nesse primeiro momento, a partir das 24 horas, para dar condições de favorecimento dos benefícios do aleitamento materno nesse primeiro momento. Já é estudado que esses bebês que nascem e logo vão para o peito, eles permanecem a longo prazo no aleitamento materno, diferente daqueles bebês que não tiveram essa oportunidade desse contato em primeiro momento, na primeira hora, trazendo também dificuldades aí na amamentação. Então, entre 24, 48, 72 horas, essa mulher vai estar aí com essa descida maior desse leite, que é o que chamamos de apojadura. Algumas outras mulheres, casos mais raros, elas vão apresentar, às vezes, um pouco dessa descida, mais distante do que essas 72 horas após o quinto dia. Vale a pena acompanhar. Quando nós falamos do acompanhar, é que esteja alguém de suporte, esses profissionais, ou orientar a mãe a observar essa produção, para que não venha, que a mãe não entre em insegurança e se perca nessa condição de pedir para entrar com fórmula infantil como complemento e às vezes uma medicação para aumentar essa produção, os galactagogos. E nós recomendamos que se essa mulher tem esse apoio em rede, que possa observar essas primeiras 24 horas, 48 ou 72 horas, é de fundamental importância. Lembrando que no primeiro dia de vida, esse bebê, a capacidade gástrica desse bebê é entre 5 a 7 ml. E isso vai aumentando com o passar dos dias. Colocar esse bebê para mamar e acompanhar essa mamada nesse primeiro momento é de fundamental importância. A sucção do bebê vai promover essa descida muito mais rápido do que se espera. A sucção, a massagem ordenha. Então, essas orientações é de fundamental importância nesse primeiro momento.
E geralmente essa descida maior desse leite já vai acontecer quando de fato essa puérpera vai estar em casa. E agora, o que fazer? Eu dormi, acordei com a mama literalmente cheia. E é realmente assim, é assustador às vezes, né? A mãe liga preocupada, meu Deus, o que aconteceu? E agora? Então, nós não recomendamos a compressa nem de água fria, nem de água morna, a não ser que tenha um profissional capacitado no manejo clínico da amamentação para acompanhar o processo. Por quê? Geralmente, a compressa fria faz a vasoconstrição, mas a gente chama de efeito rebote, porque automaticamente vai aquecer no peito da mãe. E isso, minutos depois, essa mama vai estar aí com um edema e com uma produção ainda mais acentuada pelo efeito rebote. Então, é preciso que, para que seja realizada, um profissional com manejo clínico da amamentação, consciente desses conceitos, esteja presente para fazer. Geralmente a gente não orienta as puérperas a realizar. A condição da água fria, da água quente, né, o calor também, nós não recomendamos. Então, se a mãe tá muito difícil, Nilda, tá muito desconfortável, e aí se pensa nesse banho mais quente para relaxar. Pode até tomar banho quente, banho morno, mas não expor as mamas à água quente do chuveiro pelo fato de vasodilatação. Então, o calor vai fazer isso. Então, isso vai trazer um boom ainda maior dessa produção aí em tempo recorde. A mulher não vai conseguir estar fazendo essa massagem, essa ordenha. E a impressão de que ela tem que, ai meu Deus, quanto mais eu tô tentando tirar, mais essa produção tá aí bastante acentuada, exatamente pela vasodilatação aí dos ductos. Então, é interessante que tenham cuidado. Então, lembrando, existe 2 tipos de engurgitamento. Fisiológico, que é natural aí da mama, vai ser perceptível que tem aí essa presença de leite, que é uma das maiores preocupações das mulheres. E também de quem assiste muitas vezes a amamentação. Bebê com fome, bebê quer mamar, até suga, mas essa produção ainda não desceu. Então, massagem e ordenha. Lembrando que existe 2 tipos de engurgitamento mamário. Esse fisiológico, que é o natural, é próprio porque precisamos identificar que essa mama é produtiva. E o engurgitamento patológico. Qual é a diferença dos dois, então? Esse fisiológico ele é muito mais tranquilo em relação ao patológico para fazer a manobra da massagem ordenha. Então, a saída é muito mais fácil. Você que está num processo desses, antes das mamadas, sempre antes de oferecer o peito, massagem ordenha manual. Não recomendo a bombinha em casos da mama já apresentar fissuras mamilares. Por que não utilizar a bombinha nesse período? A pressão positiva, de forma que apresenta as bombinhas extratoras de leite aí, seja a elétrica ou a manual, ela vai abrir mais, vai dilacerar mais essas fissuras já pré-existentes aí. Então, não se recomenda o uso dessa bombinha nesse primeiro momento. Então, não pensar que a bombinha por si só ela vai fazer essa extração do leite. Não. É preciso massagem e ordenha, de preferência manual. Então, massagem ordenha, a expressão da extração, observar de que maneira que eu estou fazendo essa massagem ordenha. Essa extração está de forma correta, às vezes por um manejo inadequado, a mulher fere mais ainda, não só o mamilo, mas o complexo mamilareolar e forma escoriações aí na pele da mama. Então, é preciso orientar. Então, nós vamos mostrar aqui hoje
Aqui é a minha mama cobaia. Vou mostrar aqui para vocês os ductos que estão aqui dentro. Olha só, aqui é como se fosse mesmo um cachinho de uva, né? Vai produzindo e aqui vai se formando as ampolas de leite pelos ductos. Ó, parece um cachinho mesmo de uva. E aí eu trouxe hoje para mostrar para vocês como é que vamos organizar essas ampolinhas para que esse leitinho saia com maior facilidade quando essa mama tiver aí nesse engurgitamento fisiológico. Então, no fisiológico é muito mais tranquilo fazer essa realização da massagem da ordenha para a extração aí do leite. E é interessante, eu geralmente recomendo que tenha aí o frasquinho, né? O frasco de vidro com tampa plástica, lavado e fervido. Eu vou tirar esse leitinho para o meu estoque, eu geralmente recomendo. Tem excesso, tire e monte o seu estoque. Por quê? Quando nós pensamos nessa extração para fazer uma doação, esses primeiros dias e que a mãe pode estar aí se encontrando em momentos difíceis para amamentar, às vezes a mama fissurada, dependendo dessa fissura, se está muito fissurado, é interessante que dê um descanso para essa mama. E se a mãe tem dela esse leitinho sobrando, tira, guarda e estoca, para que num momento ou outro, se ela passa por um desconforto ou uma necessidade maior, ela não precisa entrar com a fórmula infantil, mas pode estar usando como complemento o próprio leite que ela extraiu dela mesma. Então é interessante que se tenha em casa frascos de vidro com tampa plástica, entre volume de 50, 70, 100 ou o que você tiver, desde que seja lavado e fervido. Interessante ter a sua toalhinha aí para lavar a mão e secar com essa toalha, não a do banheiro que todo mundo utiliza, mas que você tenha aí uma toalhinha reservada para que você, antes de começar esse processo da massagem da ordenha, você venha lavar as suas mãos até o cotovelo. Então, lavou as mãos, unhas curtinhas, sempre bem aparadinhas para fazer a massagem de ordenha. Se tiver uma touca, usar uma touca. Se tiver uma máscara, usar a máscara, para que você não venha respirar sobre esse leite que você está tirando. E que não caia cabelo, para que não contamine esse leite. E se esse leite você não for utilizar daqui a pouco, você pode fazer uma doação para os bancos de leite, que geralmente é muito bem-vindo. Então, lavei minha mão com água e sabão, coloquei minha máscara, coloquei minha touca. Então eu vou utilizar de um lugar, de um ambiente que seja favorável, tranquilo, para que eu venha fazer a massagem de ordenha. Então nós já mostramos aqui nessa mama, que aqui tem os ductos, tem as ampolas e tem aqui parecido uns cachinhos de uva, que é quando a mãe toca, ela vai sentir que realmente tem como se fossem uns cachinhos de uva por dentro, né? E é exatamente isso. Então, a pontinha das digitais, você pode começar com um dedinho, pode começar com 2, com 3 e vai aumentando. E essa massagem é em movimento circular, do início do complexo mamilareolar à raiz da mama, costumamos dizer. Então, mãozinha na base, ponta das digitais, começando na base do complexo mamilareolar, eu aperto e movimento. Não é força, gente, é manejo mesmo aqui. Então, é jeito. Então, eu vou movimentando. Sinto que aqui, com o dedo, ainda tem esse cachinho de uva, eu concentro mais jeito em movimento circular. Vou para o outro lado, vou aumentando o número de dedos. E vou aumentando com precisão esses movimentos.
Venho aqui, ó, sinto que aqui tem muito. Às vezes você toca e sente dor, mas vamos concentrar jeito aqui. Então, eu fiz isso, fiz a massagem em volta dessa mama toda, né? Eu venho aqui, ó, movimentando, faço essa pressão, movimentando. Fiz até a raiz da mama. Então, em Czinho, eu vou organizar aqui, ó, como se fosse um dedo encontrando no outro. Preciso. É exatamente isso aqui, ó. Como se fosse um dedinho encontrando no outro. Eu posso girar ou movimentar a mão? Posso. É você quem vai organizar de forma que esse leitinho venha sair. Aí eu posso virar a mão? Posso. O C invertido, né? Você pode. Encontrou um ponto que sai bastante leitinho? Investe nele, tá? Investe nele. Então, fiz esse movimento, tô tirando aí esse leitinho. Esse leitinho que eu tirei, então geralmente a gente pede para deixar bem tranquilo aqui o complexo mamilar areolar, que é para esse bebê, quando ele vier com a boca, ele conseguir abocanhar todo o complexo mamilar areolar, para que não venha causar as fissuras. Então, no engurgitamento fisiológico é tranquilo para fazer essa extração. No patológico, geralmente a mama, ela fica túrgida, literalmente. Um aspecto brilhoso a pele, duro, eu não consigo nem aproximar de forma favorável para movimentar os dedos, de tão dura que fica essa mama. E às vezes, na tentativa para fazer a extração, mais machuca, mais traumatiza essa mulher, porque mama é sensível, do que colabora. Em alguns casos do engurgitamento patológico, há uma necessidade de realizar os enfaixes, que nós chamamos, que é uma inibição dessa produção a princípio, uma vez que a mãe já mostra sinais de angústia por este excesso. Então, um profissional com manejo clínico na amamentação, ele vai saber coordenar isso. Nilda, mas eu enfaixo as duas mamas. Geralmente a gente deixa uma livre e prepara o complexo mamilar areolar de uma. Esse enfaixe, dependendo desse engurgitamento patológico, nós vamos acompanhando aí. Entre 6 horas, 18 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, conforme a necessidade. Por isso que é preciso que um profissional especializado dentro desse manejo clínico do aleitamento materno, da amamentação, precisa assistir. Ele vai acompanhar de que maneira está a evolução disso. Então, se isola uma mama, por quê? Quanto mais livre no engurgitamento mamário nesse primeiro momento, mais sofrimento tem essa mãe, mais dificuldade esse bebê vai ter para poder realizar aí a extração desse leitinho com a boca. E também, dependendo do caso, fica muito difícil fazer a massagem a ordem no próprio complexo mamilar areolar. Então a gente recomenda às vezes esse enfaixe, mas quem realiza é esse profissional e é esse profissional que vai acompanhar o desfecho desse procedimento, que ele está dentro dessa intervenção. Então existe o engurgitamento fisiológico, que é natural, o organismo está explicando, olha, estou chegando, tem leite, estou aqui. Mas se a gente não consegue organizar isso em tempo tranquilo, ele pode desencadear aí para um outro, o engurgitamento patológico? Sim, ele pode acontecer. Muita dor no manejo, então é preciso que seja avaliado de perto. Então, qual é o profissional que poderia nos socorrer num momento como este? Aquele que tem o manejo clínico da amamentação vai poder avaliar com calma
as mamas, em que contexto está essas mamas? Às vezes, mamas com cirurgias plásticas, com a prótese, pode acontecer dessa produção grande se os ductos foram preservados durante a cirurgia plástica. É provável que possa acontecer. Existem casos desse engurgitamento patológico. Qual é a nossa preocupação de ter, de fato, um profissional para acompanhar, que já tenha esse manejo para avaliar essas mamas? Porque ele vai saber como e quando manusear, que técnicas que ele vai elaborar para te ajudar nessa massagem de ordenha, sem comprometimento aí na própria prótese. Essa prótese, ela foi colocada depois do músculo mamário, antes do músculo mamário. Como foi a extração? Houve a extração de tecido mamário? Que quantidade? Há quanto tempo foi isso? Existiu aí o descolamento do complexo mamilar-areolar? Tudo isso precisa ser avaliado. Uma vez que há o descolamento do complexo mamilar-areolar, uma dificuldade maior nessa ejeção dessa saída do leite, é provável estar também aí nesse contexto. Então é preciso fazer um exame mais organizado das mamas para saber até que ponto pode estar comprometido aí, mesmo nos casos de engurgitamento fisiológico, engurgitamento patológico e também as cirurgias plásticas envolvidas aí. Lembrando que nesse primeiro momento dos engurgitamentos mamários é muito importante o uso do sutiã de amamentação logo inicial, para que se evite o edema do complexo mamilar-areolar. Então, ter excesso de leite, o engurgitamento mamário e o edema do complexo mamilar-areolar são situações diferentes e que tem que ser avaliada por profissionais com manejo clínico na amamentação para identificar o que de fato deve ser feito. Como ajudar essa mulher sem causar traumas, sem trazer dores e finalizar o que é o propósito, né? Tirar esse excesso, deixar essa mulher mais aliviada e saciar seu bebê, que geralmente com dor, com esse excesso de leite e não sair nenhuma gota, às vezes acontece isso. Às vezes existe situações onde vai estar instalado o edema periareolar importante e o excesso dessa produção no engurgitamento patológico. O que fazer nesse momento? De que forma fazer? A quem pedir ajuda nesse momento? Então, que as mulheres possam ser orientadas é fundamental ainda antes da alta, que nós chamamos de alta segura. O que é essa alta segura? Antes dessa mulher, dessa puérpera, ter alta para sua residência, orientá-la sobre os cuidados que precisa ter com essas mamas ao chegar em casa. Realizar massagem ordenha, observar essa produção a priori. Claro, vai ter um momento de equilíbrio dessa produção? Vai. Mas o que fazer enquanto esse equilíbrio não chega? Massagem ordenha sempre antes das mamadas. Nilda, eu tenho tirado antes das mamadas, mas mesmo depois que o bebê mama, ainda fica muito leitinho. Então, eu recomendo massagem ordenha antes das mamadas, massagem ordenha depois das mamadas. Esgota essa mama. Se tem muito, esgota, monta seu estoque ou doa para um banco de leite. Até aqui, acredito que ficou claro sobre os dois tipos de engurgitamento mamário e o que fazer nessas situações. Geralmente, isso vai estar acontecendo já em casa. Então, é interessante que esse profissional de saúde oriente essa puérpera ao chegar em casa. Então, a alta segura é isso. Orientar sobre todos os benefícios do aleitamento materno,
para a mãe e para o bebê. O manejo da massagem ordenha para essas situações, quando essa mãe estiver em casa. Lembrar de pega, posição e sucção favoráveis. Não ofertar bico, chupetas e mamadeiras. Observar os sinais de fome do bebê. A livre demanda e a alta segura. A alta segura tem que ser segura para a mãe. Tem condições de ir para casa, ela está segura, senão vamos orientá-la para que para que ela venha se precaver do que pode acontecer em casa, em situações que essa mulher já sai muitas vezes insegura da própria maternidade. É preciso que nós lembremos a elas sobre todos esses benefícios, as condições favoráveis para dar continuidade ao aleitamento materno em casa. E se porventura tiver problema em casa, aonde eu vou buscar ajuda? Quem é essa rede de apoio que está mais próxima a mim? Então, vamos voltar somente para lembrar. Então, existem os dois tipos de engurgitamento dentro desse contexto logo após o nascimento. O engurgitamento fisiológico, que é o natural, e o patológico, que são os mais raros, mas pode acontecer. Caso tenha cirurgia plástica, é interessante observar, porque na maioria das vezes a mulher perde a sensibilidade pelos cortes aí da própria cirurgia ou pela colocação da prótese, e ela perde o parâmetro dessa produção às vezes. Então é interessante dar importância a isso. Então, tem excesso, eu posso guardar o que eu retirar como estoque para mim mesma em caso de necessidade? Ótimo, lembrando sempre que potes de vidro com tampa plástica, lavados e fervidos sempre. Esse leite ele pode ser estocado sim no freezer ou no congelador da geladeira, sempre protegendo aí os frasquinhos com o papel filme, o plástico filme, para colocar na geladeira. Sempre organizar de forma favorável. A gente vai estar falando isso em uma outra oportunidade de gravação para vocês. Como estocar, como fazer essa extração, como estocar, o que eu preciso, qual tempo que esse leitinho ele pode ficar favorável para uma doação ao banco de leite ou favorável para mim. Que tempo que esse leite pode ficar descongelado, como fazer o degelo, como ofertar. Isso também temos em outras aulas, em vídeos que nós vamos estar aí liberando para vocês nos próximos dias. Que profissional que eu vou pedir ajuda? Então, um banco de leite próximo da sua residência também tem esses profissionais que possam estar aí te norteando, promovendo aí um apoio no aleitamento materno. É de fundamental importância. Ou a sua rede de apoio, como seu obstetra, o pediatra pela qual você escolheu, a pessoa que você escolheu para que seja a sua rede de apoio logo nesses primeiros dias. Empoderar essa puérpera é de fundamental importância para que haja sucesso nessa amamentação, dando seguimento de forma favorável para essa mulher, para esse bebê. Então, lembrar, massagem ordenha antes e depois das mamadas, ter os frasquinhos de vidro com tampa plástica lavados e fervidos, usar sempre na extração, deixar aí uma toalhinha separada para que você lave as mãos até o cotovelo, deixar essa toalha só para esse fim, aquilo que for usar, sempre deixar de forma mais organizada e perto de você. Pode usar o gorro, na realidade tem que usar um gorro e uma máscara. Nilda, eu não tenho gorro nem máscara. Um lenço, uma fraldinha de pano, você vai cobrir nariz e boca e proteger o cabelo. Por quê? Nesse momento que você está fazendo a massagem ordenha, para que você não respire sobre
o leitinho e que não caia nenhuma sujidade nesse leite, porque você pode utilizar para o seu bebê em caso de uma necessidade ou fazer uma doação de leite para os bancos de leite, que por sinal agradece muito a sua colaboração, a sua participação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se organizar aí em relação à sua massagem, sua ordenha, identificando o que é um engurgitamento fisiológico e um engurgitamento patológico. Se você gostou e esse vídeo te ajudou em alguma coisa, escreve aí para nós aí embaixo, se inscreva no nosso canal, relata aí para nós o que contribuiu com você esse vídeo. Se você tem interesse por outros assuntos, escreva para nós, para que nós possamos estar aí também reportando outras matérias para você. Tem dúvida? Entre em contato conosco. Voltaremos em breve para estar aí sanando aí as suas dúvidas nesse momento que para você, mãe, é muito especial. Invista no aleitamento materno. O aleitamento materno salva vidas. Nós costumamos dizer aqui para as nossas mãezinhas que não é só alimento. Aleitamento materno, o leite materno, ele promove vida, ele cura e traz vida. Se você tem excesso, doe o que sobra em você. As UTIs têm essa necessidade, salvando vidas de prematuros, também aí muito próximo e muito mais do que você imagina. O nosso agradecimento por mais uma vez estar aí com você para te ajudar nesse momento especial. Fica aqui o meu agradecimento.